Bom, tudo bem, a gente já sabe o que é infografia e o que é visualização de dados. Mas, afinal, para que serve uma visualização? Por que um jornal publica um gráfico? Por que um jornal publica uma representação visual de um banco de dados? Vamos ver isso agora. Em resumo, um gráfico tem uma função bastante simples e bastante direta, que é facilitar tarefas mentais. Mas, cara, o que é facilitar uma tarefa mental? Você quer poupar a energia do seu leitor. Você pega uma tabela, é difícil você entender o que está acontecendo ali. Um texto com um monte de número, então, é muito confuso. Um bom gráfico ele serve para tornar a mensagem mais clara, para que a pessoa consiga ver o que está acontecendo e talvez tenha que parar um pouco, ficar alguns segundos olhando, mas que tenha um clique, que consiga perceber o que há de mais importante no banco de dados sem precisar ficar arrancando os cabelos para entender o que está acontecendo. Um exemplo prático, essa é uma tabela com o PIB de diversos países divulgada pelo Banco Mundial. Se eu publicá-la assim, não dá para dizer nada. A gente não consegue dizer qual que é o país onde há o maior PIB, a gente não consegue dizer qual que é o país onde há o menor PIB, porque é só uma tabela. E a gente, ser humano com um cérebro bastante limitado, não consegue sacar isso só olhando. Dá vontade de largar a matéria, parar de ler o jornal e assistir alguma série, alguma coisa do gênero, porque é muito chato. Eu, como infografista, tenho o trabalho de facilitar a vida do leitor. Então eu posso fazer um gráfico para ele. Aqui eu já filtrei, selecionei os 10 países com o maior PIB e fiz um gráfico. Então eu consigo ver muito fácil, por exemplo, que os Estados Unidos têm o maior PIB e a China tem o segundo maior PIB. Só que, apesar de ter melhorado muito, ainda não está muito claro. Estados Unidos e China está muito fácil de olhar qual que é o maior, qual que é o segundo maior. Mas tem países que têm um PIB parecido e aí eu não consigo dizer o que é maior aqui. É a Índia, a França, a Grã-Bretanha? Eu não consigo ler. Então, para melhorar ainda mais esse gráfico, a gente pode ordenar as barras, colocar uma anotação. Eu acho que esse processo de passar da tabela para um gráfico bonzinho, para um gráfico que cumpre sua missão, ilustra um pouco qual que é a nossa missão como infografista e como visualizador de dados. E assim, o que a gente fez para melhorar aquela primeira tabela, para fazer o gráfico do meio e para fazer o gráfico final que funciona para o leitor? Primeiro, a gente teve que definir qual que é a tarefa que o gráfico queria facilitar. No caso do que a gente apresentou agora, a tarefa que o leitor queria fazer era simplesmente descobrir quais são os países que têm maior PIB. Então, uma vez que a gente tenha pensado nisso e definido isso é o que eu quero mostrar, a gente escolhe o gráfico correto. A gente vai entrar um pouco mais detalhes nisso no próximo vídeo. Uma vez que a gente tenha escolhido o gráfico correto e filtrado os dados para manter aqueles que são relevantes para esse gráfico, a gente tem um passo final que foi ordenar os valores, que foi basicamente tirar uma tarefa a mais do leitor. Assim, a gente fez todo o trabalho por ele e não precisamos fazer ele se esforçar e se estressar para ler nossa matéria.